inevitável e, mais do que isso, eu diria uma urgência setorial, dados os problemas que a gente tem aí com produtividade, né? Falta de mão de obra, etc. Né? Os caminhos para o futuro da construção, a industrialização é super importante. Então, o uso da fachada pré-moldada tem um viés de produção, de racionalização, etc., mas tem também um viés importante na qualidade do produto. O sistema industrializado, a fachada painelizada, ela possui também algumas peculiaridades, né? E por isso é necessário que você faça uma previsão para possibilitar que essa tecnologia ela agregue o máximo possível de eficácia para o sistema construtivo, né? O planejamento e a premissa de se usar um sistema industrializado como esse, ele é muito anterior ao próprio serviço. Porto Belo do futuro. E o futuro por aqui já começou. Somos uma marca de varejo, com obsessão pela experiência do cliente em todas as operações. Exercitamos cotidianamente os nossos diferenciais. Nossa marca, onde expressamos o nosso propósito compartilhado. Produto, onde vivemos o design enquanto criamos, cocriamos, fazemos curadorias, sintetizamos forma e função para levar uma solução completa a todos os projetos. Serviços. Criamos soluções para gerar valor em toda a experiência Porto Belo. Olá, eu sou Paulo Oliveira, CEO da Aratal e embaixador de industrialização do C3, Clube da Construção Civil. Hoje nós teremos o prazer de conversar com o Fábio Cuba, superintendente de engenharia da Bueno Neto. E o Fábio é um cara que a gente já se conhece há bastante tempo, né? Trabalhamos juntos no passado, então é um grande prazer te receber aqui, Fábio. Antes da gente começar, eu gostaria que você, por gentileza, se apresentasse e contasse um pouquinho da sua trajetória. Obrigado pelo convite, Paulo. Um prazer revê-lo, né, depois de alguns anos. Eu sou engenheiro, me formei aí na Escola Politécnica. Eu tive um início de carreira passando por projetos, uma empresa americana, desenvolvendo projetos na área industrial, principalmente. Mas eu via que a minha grande vocação era a construção, a obra, então eu procurei o mercado de construção e de obras especificamente e fui cair na Método Engenharia, que foi um lugar que eu acho que eu fiquei mais tempo, foram 12 anos. Aprendi muito lá, passei por grandes projetos por lá. E depois da Método eu fui para a BN Engenharia, um pouco fruto também de alguns contatos, alguns relacionamentos que a gente vai criando, né, ao longo do tempo. Estou na BN Engenharia já há 7 anos. Então, apesar de alguns anos já, né, de engenharia, eu tenho, né, na verdade, 2 grandes casas aí que eu passei, que foram as 2 grandes referências na minha carreira. Bacana. De fato, a Método é uma grande escola, eu também tenho um grande orgulho de ter participado desse projeto da Método, né? É uma grande escola de engenharia. Bom, antes da gente começar o nosso papo, Fábio, eu queria convidar as pessoas que nos assistem para que elas possam aderir ao movimento Brasil Viável. Brasil Viável Construção Industrializada. É um movimento pró-industrialização da construção
E a gente, obviamente, tem várias pautas importantes, quais são as barreiras que impedem o avanço da industrialização da construção, né? Caminhos para a industrialização da construção, e a gente precisa da máxima adesão possível dos profissionais e das empresas, né? De tal forma que a gente possa, então, trabalhar juntos e criar massa crítica para a gente defender as nossas pautas. Então, convido vocês vão ver na legenda o site do Brasil Viável, né? Então, convido vocês para participarem. Bom, Fábio, cada dia mais a industrialização nos canteiros de obra ela passa a ser inevitável e, mais do que isso, eu diria, uma urgência setorial, dados os problemas que a gente tem aí com produtividade, né? Falta de mão de obra, etc. Né? Os caminhos para o futuro da construção, a industrialização é super importante. E por isso a gente está embarcando nessa jornada aqui também. Né? Uhum. Então, no Parque Global, a gente vê, por exemplo, as fachadas pré-fabricadas arquitetônicas de concreto, muito bem implementadas, está ficando muito bonito o projeto, né? E que tem trazido benefícios, né, de uma forma ampla para esse empreendimento e para o próprio projeto. Você podia contar para a gente um pouquinho sobre o uso dessa tecnologia no Parque Global? A fachada pré-moldada, ela surgiu dentro do Parque Global talvez até como uma necessidade, né, do projeto. Existe sempre a questão de querer melhorar, né, a gente em termos de projeto, de engenharia, mas foi uma necessidade, foi um desafio que a gente teve e o uso da fachada pré-moldada foi uma solução para esse desafio. A gente tinha uma questão arquitetônica, né, a gente tem uma arquitetura cheia de cantos arredondados, detalhes, volumes, um prédio extremamente alto, né, fora do padrão que a gente está acostumado. Então, o uso da fachada pré-moldada fazia muito sentido numa situação como essa, porque você faz muito do serviço num ambiente controlado, de fábrica, etc., ao contrário de uma situação comum onde você coloca pessoas, equipamentos trabalhando no site, numa altura muito alta, numa situação adversa, né? E, eventualmente, com uma qualidade não necessariamente adequada ao empreendimento. Então, o uso da fachada pré-moldada tem um viés de produção, de racionalização, etc., mas tem também um viés importante na qualidade do produto, né? Então, tudo isso levou a gente a adotar essa solução como, talvez, a gente não teve essa questão de vamos inovar, vamos fazer diferente, mas vamos achar a melhor solução para aquilo. E dentro daquilo que você estava falando, acho que a industrialização, a racionalização é um caminho sem volta. Acho que a gente está num caminho que, se você não parar e usar esse tipo de tecnologia, acho que daqui a algum tempo a gente está começando a ficar fora, né, do mercado, se a gente não fizer uso dela. Perfeito. Acho que a cabeça de vocês já está mais naquele momento de qual vai ser o próximo passo, para onde eu vou depois da fachada. Exatamente. Bacana. Mas, Fábio, outro ponto que é importante, que você, de uma certa forma, tocou nele, mas acho importante a gente discutir aqui também, né? No que tange a segurança dos colaboradores, do próprio ambiente do canteiro, né? Você pode explicar como é que uma fachada industrializada pode contribuir nesses aspectos? Isso é um dos efeitos colaterais bons, né, que a gente tem do uso da fachada pré-moldada. O que acontece é que você colocar um grupo de trabalhadores fazendo um trabalho que é artesanal, né, a 150 metros de altura, assim, em condições climáticas muito ruins, muito vento, você vai ter um dia de muito sol, um dia de muita chuva, quer dizer, você tem toda uma questão, né, do ser humano, do trabalhador que está envolvido nessa atividade durante um período muito longo, porque é uma fachada muito grande, quer dizer, é um serviço que vai se estender durante muito tempo. Então, assim, tudo isso também contribui para que o uso da fachada pré-moldada ela diminua esse homem-hora que é gasto ali numa condição ruim, eventualmente perigosa, mas que a fachada pré-moldada ela elimina ou ela diminui muito alguns desses riscos.
A outra coisa é que a gente consegue fazer essa fachada à noite. A gente faz a montagem dela à noite. Ou seja, durante o dia eu uso equipamentos, eu uso os recursos da obra para fazer outras atividades, e a atividade da fachada pré-moldada eu consigo fazer ela durante a noite. É um horário que eu já não tenho tanta gente no canteiro, eu já não tenho tanta movimentação, quer dizer, tudo isso também favorece a questão da segurança do trabalho, né, a facilidade de você isolar áreas e de você não envolver tantas pessoas que estão no canteiro. A gente tem hoje quase 1.000 pessoas, mais de 1.000 pessoas dentro do nosso canteiro, quer dizer, você ter domínio sobre uma atividade, né, então, numa altura muito grande, com tanta gente no seu canteiro, também é algo a se pensar em termos de segurança. Perfeito. São só ganhos, né, Fábio? Até então, sim. Acho que a gente, se tem algum senão, esse senão ele é muito menor em relação a todo o ganho que você tem. Perfeito. Bom, Fábio, outra coisa importante, né? Como qualquer sistema industrializado, a fachada painelizada ela possui também algumas peculiaridades, né? E por isso é necessário que você faça uma previsão para possibilitar que essa tecnologia ela agregue o máximo possível de eficácia para o sistema construtivo, né? Principalmente no que diz respeito à redução de custos de transporte, no que tange ao próprio içamento e movimentação e montagem desses painéis, né? Uhum. Nesse caso, como é que vocês lidam com esses aspectos no canteiro de obra lá do Parque Global? Pois é, como eu disse, a gente faz toda essa logística durante a noite. Então, como nós estamos fazendo 5 torres ao mesmo tempo, o fluxo de materiais e de pessoas é muito grande durante o dia. O uso do pré-moldado no período da noite, ele facilita também a questão logística, porque são grandes carretas, grandes painéis, então eu preciso de espaço para isso. Então, o horário da montagem me facilita a minha logística. Além disso, a gente tem pátios, a gente tem áreas de estoque já reservadas para esses painéis. Tem toda uma questão que, na verdade, vem muito antes, né, de você executar, que é que tipo de equipamento eu vou usar para o içamento. Então, mas para isso eu preciso saber quanto pesa um painel. Então, para isso eu vou dimensionar um guindaste ou uma grua, né, adequada. Essa grua ela precisa de uma fundação. Essa fundação, quer dizer, tudo começa lá no início do projeto, né? Então, o planejamento e a premissa de se usar um sistema industrializado como esse, ele é muito anterior ao próprio serviço. Depois tem um monte de questões relacionadas a controles, né, desde ensaios tecnológicos, topografia, conferências. Isso é o dia a dia, mas acho que o ponto-chave é a viabilidade lá no início, com planejamento, com um projeto, com a engenharia, e você se preparar para você depois não ter que fazer qualquer tipo de improvisação, né? Acho que a racionalização, a industrialização, ela precisa de um tempo antes de maturação para depois você executar da forma mais correta, né, possível. Perfeito, Fábio. Esse caminho para a industrialização, né, das construtoras, e obviamente vocês já estão num passo bem avançado, né, buscando esses passos e como industrializar, inserindo elementos de construção off-site, né, e possivelmente no momento futuro aí próximo, né, de construção modular também na construção tradicional, né, geram ganhos super importantes e é um caminho para quem busca, como vocês, ganhos de produtividade, segurança, desempenho, trabalhar com áreas estanques, né? Só tem benefícios, né? Então esse é um caminho muito importante. Eu fico contente que vocês estejam pisando no acelerador nesse caminho. Muito bom. Os sistemas pré-fabricados, industrializados, né, ou de construção off-site, eles normalmente demandam uma precisão maior. Nós estamos saindo da precisão do centímetro da engenharia civil para a precisão do milímetro da engenharia mecânica, engenharia de produção, etc., né? Mas existe uma compatibilização.
Porque você tem lá uma estrutura de concreto, que é o esqueleto do prédio, moldado em loco, Sim. e uma fachada industrializada, né? Nesse quesito, como que vocês fazem essa gestão prévia, né, para garantir que exatamente aquilo que vocês vão executar na estrutura de concreto moldado em loco gere a precisão que vocês precisam para uma fachada industrializada? Bom, a nossa estrutura de concreto hoje ela é feita com formas trepantes, então isso ajuda bastante na questão de prumo e de ajustes na parte dimensional, né, da estrutura como um todo. O prédio, como por ser um prédio muito alto, qualquer distorção, né, ao longo da altura do prédio, isso pode ser um grande problema. Então, falando um pouco da atividade anterior, que é a estrutura de concreto, então a gente tem a ajuda, né, de um sistema de forma, que é um sistema que te dá um pouco mais de garantias, né, que ela te permite manter aí a questão dos desvios num controle maior. Além disso, toda a estrutura pré-moldada, a fachada pré-moldada, ela tem inserts metálicos inseridos nessa estrutura. Então, o posicionamento, o gabarito, né, quer dizer, todo o trabalho que é feito previamente para se colocar as ancoragens, né, e os elementos incorporados à estrutura de concreto são feitos durante a concretagem, né, da estrutura em loco. Então, a gente tem ali o esmero não só da execução, mas na topografia, no uso de gabaritos, para garantir essa dimensão, os espaçamentos necessários. Então, isso tem ajudado a gente a ter menos problemas. Obviamente que toda obra, todo sistema tem lá os seus ajustes, mas a gente tem um bom controle, a gente tem tido uma boa experiência nessa questão de conseguir manter a obra dentro do desvio planejado. Legal, Fábio. E aproveitando esse gancho, né, o PMI sempre fala para a gente que uma coisa muito importante são as lições aprendidas. Sim. Ou seja, aquilo que deu certo num projeto, a gente replica para um próximo. Aquilo que não foi exatamente como a gente gostaria, o que a gente sente que poderia melhorar, né, a gente pratica, então, uma melhoria contínua, né? Olhando para isso, né, a partir dessa primeira experiência de vocês, o que você julga que seria importante mudar, ajustar para uma próxima fachada industrializada? Nós já estamos fazendo, né, uma parte desse trabalho, porque o Parque Global, apesar da gente estar falando hoje das 5 torres residenciais, o Parque Global ele é maior do que isso. A gente tem um shopping center, a gente tem um centro médico, uma previsão aí do monotrilho que vai passar pelo terreno também. Então, tudo isso que a gente está aprendendo agora vai ser usado numa etapa subsequente, que já está aí, os projetos já estão em desenvolvimento, a gente já deve começar nesse ano, né, a continuação do Global. Então, esse trabalho de PDCA, de lições aprendidas, já está sendo feito, e a gente tem aí alguns ajustes a serem feitos. E se a gente fizer uma borda diferente, acabada, vamos incorporar um pouco mais de pontos acabados dentro do nosso painel para agregar mais a atividade, né, que vem depois internamente. Saindo um pouco da fachada, e se a gente usasse um banheiro pronto num próximo projeto? Mas se eu for usar um banheiro pronto, a minha estrutura tem que estar adaptada à entrada de um banheiro pronto. Então, assim, a gente não só está querendo melhorar o que está sendo feito, mas a gente gostaria de dar um passo a mais, né? Então, esse passo a mais indo à construção modular, a utilização de outras tecnologias, outras industrializações, já é uma realidade, e a gente está querendo colocar isso em prática na próxima etapa. Então... Excelente. E você contou para mim, em algum momento, que vocês estão com uma ideia de uma célula ou uma unidade voltada para tecnologia e inovação. Como é que é isso, Fábio? Acho que as experiências estão sendo tão boas, né? E aquilo que eu comentei, acho que não tem caminho de volta, né?
nessa questão da industrialização e da racionalização. A BN está ela já está implantando agora um núcleo de inovação e tecnologia. Ele vai ser um núcleo dentro da empresa voltado ali para não só a buscar tecnologias novas, eventualmente usar o que já existe, né, de boas práticas, boas experiências, trazer isso, adaptar isso aos projetos que estão nascendo. Acho que uma das características da BN é como a gente desenvolve alguns dos nossos próprios projetos, muitos dos nossos próprios projetos. A gente consegue interferir isso lá no início, né, que é o que o PMI fala, começa já certo, né, para você ter um impacto menor depois. Então, tudo isso está sendo incorporado lá dentro da engenharia, né, na cabeça das pessoas que estão fazendo o projeto desde do seu nascimento, já com esse tipo de premissa, esse tipo de ideia incorporada. Eu acho que a viabilidade da implantação da industrialização parte disso, né, de você querer fazer isso desde o início. Tudo aquilo que a gente tenta colocar depois e consegue eventualmente adaptar depois, você ganha, mas não na magnitude que você tem quando você incorpora isso lá no início. É isso que a gente gostaria de fazer com que os projetos nasçam já com isso incorporado. Show, Fábio, muito bacana. Bom, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista, do nosso papo, super agradável. Fábio, obrigado, né, pela tua presença aqui. E eu queria agradecer a sua presença, as pessoas que estão com a gente nos assistindo, né? E fico muito contente sabendo que nos caminhos para a industrialização vocês estão fazendo a lição de casa. Sim. E pensando nos próximos passos, né? Com certeza tem grandes projetos aí como o Parque Global para vocês continuarem a escrever essa bela história da Bueno Neto, né? E eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais para a gente poder encerrar, Fábio. Bom, eu agradeço o convite. Acho que falar de engenharia é sempre bom, né? A gente que é apaixonado, né, pela engenharia. Eu acho que o caminho da industrialização e da racionalização que a gente tem falado aqui é um caminho super desafiador, e acho que justamente por isso motiva a gente a cada vez mais melhorar e ser melhores como empresa, como profissionais. E acho que isso se reflete no produto que é gerado para quem usa, para quem, né, fica o legado. Então, eu agradeço a oportunidade de poder falar um pouco mais sobre isso. Foi um grande prazer, Fábio. Eu que agradeço. Tudo de bom. E obrigado pela tua presença. Muito obrigado.